Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66 e versículo 80. Hoje, quarta-feira, 24 de junho de 2026, solenidade da Natividade de São João Batista, 12ª semana do tempo comum. Escutamos a palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Eu sei que talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que Deus demorou demais. Você rezou, esperou, chorou, pediu um sinal, tentou manter a fé de pé, mas a resposta parecia não chegar. E quando a espera se prolonga, a alma começa a fazer perguntas que a boca nem sempre tem coragem de dizer. Talvez você esteja se perguntando se sua vida ainda pode dar fruto, se sua família ainda pode mudar, se aquele filho ainda pode voltar, se aquele casamento ainda pode respirar, se aquela promessa que Deus colocou no seu coração ainda tem futuro. Talvez por fora você diga que está tudo bem, mas por dentro carregue uma dor silenciosa. Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? O Evangelho de hoje entra exatamente nessa ferida. Ele nos leva à casa de Isabel e Zacarias, uma casa que por muito tempo foi marcada pela espera. Isabel era estéril e já estava idosa. Zacarias, depois de duvidar da palavra do anjo, ficou mudo. Então imagine essa casa, duas pessoas justas, tementes a Deus, mas vivendo uma história que parecia atrasada aos olhos humanos. Havia silêncio naquela casa, havia perguntas não respondidas, havia talvez olhares de vizinhos, comentários escondidos, aquela dor antiga de quem desejou tanto uma bênção e viu os anos passarem. E às vezes é assim também conosco. A gente continua indo à igreja, continua rezando, continua fazendo bem, mas lá dentro existe uma parte da alma que pergunta: por que para os outros aconteceu e para mim não? Mas Deus escolhe justamente essa casa para fazer nascer João Batista. Deus não escolhe uma casa barulhenta de certezas, Ele escolhe uma casa marcada por espera, por silêncio, por impossibilidade. E isso já é uma palavra forte para você. O lugar que parece estéril pode se tornar lugar de visitação. O lugar onde todos pensavam que nada mais poderia nascer, pode se tornar cenário de uma obra santa de Deus. O nascimento de João não é apenas uma alegria familiar, é um sinal. É Deus dizendo que a última palavra não pertence à idade, à esterilidade, ao passado, ao diagnóstico, ao silêncio, ao olhar dos outros. A última palavra pertence ao Senhor. E quando Deus visita uma história, Ele pode fazer nascer esperança onde a gente só via fim. O povo, vendo tudo aquilo, perguntava: o que virá a ser este menino? Essa pergunta precisa descer no nosso coração hoje, porque talvez muita gente já tenha tentado definir você pelo que passou, pelo erro que cometeu, pela doença que carrega, pela idade que chegou, pela pobreza que enfrentou, pela solidão que vive, pela família que se desfez, pela porta que não se abriu. Mas o céu não olha para você como um caso encerrado. Deus ainda sabe o que pode nascer da sua história. Deus ainda sabe o que pode florescer do seu silêncio. Deus ainda sabe que missão existe dentro de lágrimas que ninguém contou. Antes de alguém julgar sua vida, Deus já conhecia seu nome. Antes de alguém medir seus limites, Deus já via a semente escondida. Olha para tantas casas no Brasil, mães que esperam há anos a conversão dos filhos, avós que rezam por netos perdidos nas drogas, na violência, na tristeza, no vazio, pais que trabalham calados e sentem que ninguém vê o peso que carregam, idosos que pensam que a vida já passou e que agora só resta esperar o tempo acabar. Há pessoas doentes que começaram a acreditar que não tem mais utilidade. Há famílias inteiras marcadas por silêncio, gente morando debaixo do mesmo teto, mas sem conseguir conversar de verdade.
Há casas onde ninguém mais acredita em recomeço, onde a alegria parece ter ficado em algum lugar do passado, e é exatamente nesses lugares que Deus gosta de entrar. Aqui no Ecos da Fé Viva, a gente caminha com você todos os dias para escutar o Evangelho dentro da vida real, onde existem esperas longas, famílias cansadas, promessas silenciosas e corações que ainda querem acreditar. Ative o sininho para receber a palavra de Deus a cada novo dia. E deixe nos comentários a sua intenção, seu nome, sua família, alguém que precisa de um sinal, uma casa que precisa de alegria, uma promessa que você quer entregar ao Senhor. Porque quando você deixa uma intenção, você não está apenas escrevendo uma frase, você está colocando diante de Deus uma espera. Talvez seja o nome de um filho afastado, de uma filha ferida, de um esposo calado, de uma mãe cansada, de um idoso sozinho, de alguém que precisa voltar a acreditar que a vida ainda pode dar fruto. Eu me lembro de Dona Lourdes, 73 anos, moradora de Aparecida de Goiânia, Goiás, costureira, aposentada, mulher simples, de mãos marcadas pelo trabalho, dessas que passaram a vida fazendo concertos em roupas, mas também tentando remendar dores dentro da própria casa. Durante muitos anos ela rezou pelo filho que se afastou da fé e da família. Ele saiu de casa depois de uma discussão forte. No começo ela esperava uma ligação no mesmo dia, depois esperou na mesma semana, depois no Natal, depois no aniversário. Os anos foram passando e a casa de Dona Lourdes ficou parecida com a casa de Zacarias, muito silêncio, poucas palavras, esperança cansada. Ela dizia: eu rezo, mas às vezes parece que minha oração ficou parada no caminho. Um dia, ao escutar o evangelho do nascimento de João Batista, ela chorou quando ouviu que Isabel deu à luz na velhice. Não porque sua dor tivesse desaparecido de repente, mas porque entendeu algo muito profundo. Deus também trabalha durante o silêncio. Nem toda promessa morreu só porque demorou. Nem toda resposta atrasada é ausência de Deus. Às vezes o Senhor está preparando uma alegria que ainda não cabe na nossa pressa. E talvez hoje essa palavra seja para você. A espera não significa que Deus esqueceu. O silêncio não significa que Deus abandonou. A idade não impede a graça. O passado não cancela a misericórdia. A casa que ficou triste ainda pode receber visitação. A boca que ficou muda pela dor ainda pode voltar a louvar. Hoje eu quero rezar com você para que Deus visite as esperas cansadas, abra os lábios que a dor fechou, devolva alegria às casas tristes e nos ajude a acreditar que ainda pode nascer algo santo onde a gente só via impossibilidade. Que a história de Isabel, Zacarias e João Batista nos lembre que Deus chega no tempo certo e quando Ele chega até o silêncio começa a anunciar esperança. Agora eu quero rezar com você olhando para um detalhe muito bonito deste evangelho, o nome do menino. Quando João nasceu, os vizinhos e parentes queriam chamá-lo pelo nome do pai, Zacarias. Era o costume, era o esperado, era o caminho natural da família. Mas Isabel disse com firmeza: não, ele vai se chamar João. E Zacarias confirmou por escrito aquilo que Deus já tinha revelado. Isso é muito forte, porque quando Deus entra numa história, Ele não vem apenas para repetir o que sempre foi feito. Deus não entra numa casa para copiar os mesmos padrões de dor, os mesmos silêncios, os mesmos vícios, as mesmas brigas, os mesmos rótulos que passaram de geração em geração. Quando Deus visita uma família, Ele pode dar um nome novo ao futuro. Talvez na sua família existam nomes antigos que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sente. O nome da mágoa, o nome da distância, o nome do alcoolismo, o nome da traição, o nome da pobreza, o nome da frieza, o nome da ausência, o nome da culpa. E talvez você pense: na minha casa sempre foi assim, na minha família ninguém muda,
aqui as coisas sempre terminam em silêncio. Mas hoje, o Evangelho nos mostra Isabel dizendo não ao velho ciclo. O menino não receberia apenas o peso da repetição, ele receberia o nome que Deus escolheu. E eu quero dizer isso ao seu coração: a sua casa não precisa repetir para sempre o mesmo sofrimento. Deus pode inaugurar algo novo, onde parecia haver apenas herança de dor. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 ao 6, nos lembra uma verdade profunda. Deus chama desde o ventre materno. Antes que as pessoas tivessem opinião sobre você, Deus já conhecia o seu nome. Antes dos erros, antes das perdas, antes das humilhações, antes das marcas da vida, havia um chamado de Deus sobre a sua existência. Você não nasceu por acaso. Sua vida não é um acidente. Você não é apenas o resultado das feridas que recebeu, nem das portas que se fecharam, nem das pessoas que foram embora, nem dos fracassos que marcaram seu caminho. Antes de tudo isso, Deus já tinha olhado para você com amor. E o olhar de Deus é mais antigo do que qualquer julgamento humano. Talvez alguém tenha tentado colocar um nome sobre você: fracassado, difícil, inútil, problemático, fraco, velho demais, pecador demais, tarde demais. Mas Deus não chama você pelos rótulos que feriram sua alma. Deus chama você pelo nome que Ele mesmo escreveu no silêncio da sua história. E quando Ele chama, não é para esmagar, é para levantar. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti minha casa, minhas esperas, meus silêncios e aquilo que parece estéril dentro de mim. Visita o lugar onde a esperança envelheceu. Visita a promessa que eu já quase deixei de esperar. Visita minha família especialmente, onde há silêncio, distância, orgulho, cansaço e falta de diálogo. Visita, Senhor, as conversas que nunca aconteceram. Visita os pedidos de perdão que ficaram presos na garganta. Visita os abraços que a gente queria dar, mas o orgulho impediu. Visita as mesas onde a família senta junto, mas cada coração parece morar em um lugar distante. Visita os quartos onde alguém chora sem fazer barulho porque já aprendeu a sofrer sozinho. E se existe dentro de mim uma área que parece sem vida, eu te entrego agora. Talvez seja minha fé cansada, talvez seja minha vontade de recomeçar, talvez seja minha alegria, talvez seja meu casamento, talvez seja minha relação com meus filhos, talvez seja minha saúde, talvez seja minha coragem de acreditar que algo bom ainda pode nascer. O Salmo 138, versículos 1 ao 3, 13 ao 15, coloca nos nossos lábios uma palavra de cura. Eu vos louvo, porque me fizestes de modo tão admirável. Como essa frase é necessária para quem passou anos se sentindo pequeno, para quem se olha no espelho e só enxerga cansaço, para quem acha que já não tem beleza, valor, missão, utilidade. Deus conhece o seu corpo cansado, conhece sua alma ferida, conhece sua história escondida, conhece cada luta que ninguém viu. Ele sabe quando você sorriu para não preocupar ninguém, sabe quando você trabalhou sem forças, sabe quando você cuidou dos outros enquanto precisava ser cuidado, sabe quando sua fé parecia apenas um fio, mas mesmo assim você não soltou completamente a mão dele. Senhor, cura em mim a sensação de que eu não valho mais. Cura a mentira de que minha vida perdeu importância. Cura o pensamento de que eu sou velho demais para recomeçar, fraco demais para mudar, ferido demais para amar, cansado demais para servir. Se o Senhor me fez de modo admirável, então ainda existe em mim algo que a dor não conseguiu destruir. Eu te louvo, Senhor, mesmo pelas partes da minha história que eu ainda não entendo. Te louvo pelo que foi formado no silêncio. Te louvo pela força que nasceu depois das perdas.
Te louvo pelas lágrimas que não foram desperdiçadas. Te louvo porque mesmo quando eu não sabia, Tu me sondavas, me conhecias, me acompanhavas, me sustentavas. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 22 ao 26, São Paulo recorda João Batista como aquele que preparou o caminho do Salvador. João não nasceu para aparecer por si mesmo, ele nasceu para apontar para Cristo, e isso também ilumina a nossa vida. Às vezes a missão mais bonita não é estar no centro, mas preparar caminhos. Uma mãe prepara caminho quando reza por um filho que não quer escutar. Um pai prepara caminho quando dá exemplo de honestidade mesmo no aperto. Uma avó prepara caminho quando segura o terço e chora pelos netos. Um trabalhador simples prepara caminho quando vive com dignidade. Uma pessoa doente prepara caminho quando oferece sua dor com fé. Deus usa vidas escondidas para abrir passagem à graça. Talvez você ache que sua vida é pequena porque ninguém aplaude o que você faz. Mas o reino de Deus muitas vezes cresce em gestos escondidos, no café preparado cedo, na roupa lavada, no remédio comprado com sacrifício, na oração feita antes de dormir, na paciência de quem cuida de alguém difícil, na fidelidade de quem continua fazendo o bem sem ser visto. Senhor, se minha missão hoje é preparar caminho, dá-me humildade. Se eu não for reconhecido, sustenta meu coração. Se ninguém agradecer, lembra-me que Tu viste. Se minha oração parecer pequena, recebe-a. Se minha vida parece simples demais, mostra-me que nada é pequeno quando é entregue a Ti com amor. Agora eu quero rezar especialmente pelos lábios fechados como os de Zacarias. Há dores que fecham a boca da gente, há decepções que tiram a vontade de louvar, há esperas que deixam a oração seca, há culpas que fazem a pessoa achar que não pode mais falar com Deus. Há casas onde ninguém fala de verdade, apenas responde, acusa, evita, engole. Senhor, abre minha boca para louvar de novo, abre minha boca para pedir perdão, abre minha boca para dizer palavras de bênção, não de derrota. Abre minha boca para declarar que Tua misericórdia ainda não terminou na minha casa. Que eu não use minha língua apenas para reclamar, acusar e repetir medo. Que minha boca volte a ser instrumento de esperança. Abre minha boca para dizer ao meu filho que eu ainda o amo. Abre minha boca para pedir perdão a quem eu feri. Abre minha boca para dizer ao meu esposo, à minha esposa, aos meus pais, aos meus irmãos, aquilo que o orgulho me impediu de dizer. Abre minha boca para rezar quando eu não tiver vontade. Abre minha boca para bendizer quando a tristeza quiser me calar. E que nasça algo novo, Senhor. Que nasça uma fé mais madura, que não dependa apenas de sentir emoção. Que nasça uma paz mais firme, que não seja destruída por qualquer notícia. Que nasça uma reconciliação possível, ainda que comece pequena, com uma palavra, uma mensagem, um gesto, uma escuta. Que nasça uma coragem nova, onde antes havia medo. Que nasça esperança no coração de quem se sente velho demais para recomeçar. Que nasça força em quem se sente fraco demais para mudar. Que nasça ternura em quem ficou duro por causa das feridas. Que nasça luz em quem viveu muito tempo no silêncio. Que nasça vida onde a alma parecia estéril. Eu rezo por sua casa agora, pela sua família, pelo filho afastado, pela filha ferida, pelo casamento frio, pelo idoso sozinho, pelo jovem perdido, pela pessoa doente, pela mãe cansada, pelo pai que sofre calado, pelo coração que já não sabe se acredita ou não. Que o Senhor visite cada canto onde a esperança foi se apagando. E se você está ouvindo esta oração e sente que sua história demorou demais, não desista. Isabel também esperou. Zacarias também ficou em silêncio. A promessa também pareceu impossível, mas no tempo de Deus nasceu João.
e com ele nasceu uma pergunta cheia de futuro: o que virá a ser este menino Deus? Ainda pode fazer nascer perguntas novas na sua vida. Deixe nos comentários o nome de alguém que precisa de um nascimento novo. Pode ser sua família, um filho afastado, uma pessoa doente, um casamento frio, um coração cansado, um idoso sozinho, um jovem perdido. Coloque essa intenção diante de Deus com fé simples. A gente vai rezando junto, porque ninguém deve carregar sozinho uma espera tão longa. Que o Senhor visite sua casa como visitou a casa de Isabel e Zacarias. Que Ele transforme silêncio em louvor e espera, em alegria e impossibilidade em sinal de graça. Que Ele dê um nome novo ao seu futuro. Cure o que parecia sem vida, abra seus lábios para bendizer e faça nascer em você uma esperança nova, santa, firme, cheia da presença de Deus. E eu quero dizer uma palavra especial para você que sente que perdeu tempo demais. Talvez você olhe para trás e pense: eu deveria ter rezado mais cedo, eu deveria ter mudado antes, eu deveria ter falado quando ainda havia oportunidade, eu deveria ter amado melhor, cuidado melhor, escolhido melhor. Mas escute com carinho: Deus não trabalha apenas com o tempo que você acha que perdeu. Deus também sabe transformar o tempo que resta. A velhice de Isabel não foi obstáculo para Deus. O silêncio de Zacarias não impediu a misericórdia. A opinião dos vizinhos não mudou o nome que o céu já tinha escolhido. Então não deixe que a culpa diga que é tarde demais para você. Não deixe que a vergonha diga que sua boca nunca mais pode louvar. Não deixe que a tristeza convença você de que sua casa está condenada a repetir sempre a mesma história. Hoje, peça ao Senhor uma graça simples: recomeçar do ponto onde você está, não do ponto ideal, não do tempo perfeito, não da família perfeita, não da fé perfeita, mas daqui, deste momento, com este coração, com estas lágrimas, com esta história real. Porque quando Deus visita uma vida, Ele não pergunta apenas o que foi perdido, Ele revela o que ainda pode nascer.